Deus está em você? Diariamente vejo postagens nas redes sociais dizendo que Deus está em você, que Ele não te abandona, que Ele é o único fiel a você, etc. Será assim mesmo? Vamos conferir com o que essas mesmas pessoas dizem ser a palavra de Deus, a Bíblia. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, veja o que houve. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Juízes 6, de 11 a 13, primeira parte. Mas observemos que o anjo do Senhor, o qual era Jesus, ainda que não tomasse esse nome à época, disse que era com ele e não com eles, convosco. E tanto que o Senhor era com ele, que o usou para fazer marchar 300 escolhidos contra inumeráveis midianitas e amalequitas, e os desbaratou e se aniquilaram. Que condição estabelece Deus para dar fruto? Vejamos. Estai em mim e eu estarei em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, de 3 a 5. Mas como estar nele? E aquele que guarda os seus mandamentos está nele, e ele nele. 1 João 3, 24, primeira parte. Mas a Bíblia também fala num Deus que opera no mundo, veja, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 4. Outro texto fala de um Deus que opera nos filhos da desobediência. Veja, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2, 2. Ainda que esse texto não diga expressamente que é um Deus que opera neles, outro texto diz que, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. 2 Pedro 2, 19. E se o tal se faz de servo, logo a coisa que o venceu torna-se senhor dele, e como o senhor do vencido é também o seu Deus. Por isso, o apóstolo Paulo fala de pessoas cujo ventre é o seu Deus. Veja, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3, 19. Outro sim, diz o Espírito Santo por Paulo. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9, última parte. E como ter o Espírito? Veja, e aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E por isso sabemos que temos o Espírito que nos tem dado. 1 João 3, 24. Ou seja, pela obediência aos mandamentos de Deus é que temos o seu Espírito. Pois, como disse Jesus, as palavras que vos falo são Espírito e vida. Assim, não encontramos evidência de que Deus possa estar em quem é rebelde ou vive na rebeldia, porque o pecado é rebeldia. E muitos dos que dizem ter Deus estão na condição do que foi revelado a Paulo na sua epístola a Timóteo. Veja. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo 3, de 2 a 5.
ou na que lhe foi revelada na sua epístola aos Romanos. Veja, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos 1, de 29 a 32. Portanto, não se deixe enganar com palavras lisonjeiras e enganosas. Cumpra os mandamentos e Deus estará em você. Por Oli Prestes, missionário, na voz de Leonardo Guerreiro.